Segunda-feira, 31 de julho, Fernando é jogado do alto de um apartamento. Vitória recebe a notícia e fica desolada. Alessandro pergunta como aconteceu isso e Vitória diz que parece que em um bairro no centro. O médico vem e fala que precisa levar Fernando para a cirurgia porque ele teve uma fratura na coluna vertebral e a medula está comprimida. Hernan chega e Alessandro diz que Fernando irá para a cirurgia. Alessandro pergunta a Kátia se ela sabe o que Fernando foi fazer naquele bairro e ela diz que estava conversando com ele no escritório e ele ficou furioso porque Maura deu uma festa e ela ficou com um cara e entregaram o vídeo a Bruno e postaram na internet. Hernan diz que Fernando corre o risco de ficar paraplégico e talvez não se mova da cintura para baixo. Alessandro pergunta quantas chances ele tem de ficar bem e Hernan diz que poucas. Alessandro vai para casa e conta a Maria José que Fernando pode ficar sem o movimento das pernas. Maria José diz que ele é um homem jovem e pode se recuperar. Ela pergunta o que houve para que isso acontecesse e Alessandro diz que não sabe, mas acha que não foi um acidente. Raquel recebe uma ligação, e o porteiro do apartamento que ela alugou para Ulisses diz que os vizinhos estão reclamando de um cheiro muito ruim vindo do apartamento. Ele diz que pode entrar para verificar ou Raquel pode ir até lá se quiser. Raquel diz que vai até lá. Alessandro entra para ver Fernando e pergunta quem fez isso com ele. Fernando diz que Mateu e seus comparsas o jogaram do apartamento. Ele conta que Maura deu uma festa e esse cara fez um vídeo de Kátia e colocaram na internet. Alessandro diz a Fernando para ele não se preocupar porque esses malditos vão pagar pelo que fizeram. Fernando começa a se desesperar por não sentir as pernas. Lisete diz a Maura que vai viajar para pagar o transplante de Lete. Maura diz que não entende para que isso e Lisete diz que depois do que ela fez a Kátia, é melhor não ficar olhando para a cara dela. Alessandro chega na casa de Maura. Ele pergunta como ela foi capaz de convidar Mateu para a festa e deixar Kátia ficar com ele. Maura diz que não é babá de Kátia e Mateu foi sem ser convidado. Alessandro pergunta se talvez ela não foi cúmplice de Bruno nessa história toda e Maura diz que não. Sabe o que ele está falando. Lisete se envolve na conversa e diz que ela sabe muito bem o que ele está falando. Maura diz que tudo bem, mas não imaginava que essa história iria chegar a esse ponto. Alessandro diz que por causa disso Fernando pode ficar paraplégico pelo resto da vida e espera que ela não precise carregar essa culpa. Maura pede para Alessandro não ficar pensando mal dela. Ele diz que pegará o endereço de Mateu na recepção do hotel e vai procurá-lo e depois vai decidir o que pensa sobre ela. Vitória vai ver Fernando e ele desesperado diz que não sente as pernas e pergunta a ela se vai ficar paralítico. Vitória diz que vai ficar tudo bem e para ele não pensar isso. Fernando diz que não é bobo e já percebeu. Vitória diz que independente do que aconteça ela estará do seu lado. Raquel vai até o apartamento de Ulisses e sobe com o porteiro até o apartamento. O cheiro está insuportável, e quando ele abre a porta ela se depara com Ulisses em estado de decomposição. Raquel fica desesperada. Ela liga para Alessandro pedindo ajuda porque Ulisses está no apartamento morto. Alessandro diz para ela ficar calma que irá ao apartamento. Alessandro chega e Raquel chora muito. Ele sobe ao apartamento com o delegado e diz que com certeza Ulisses se suicidou porque provavelmente era o responsável pelo sequestro de sua esposa. O delegado diz que precisa fazer algumas perguntas a Raquel. Alessandro liga para Roberto e pede para ele ir rapidamente para casa porque Ulisses apareceu morto. Roberto fica perplexo. Helena vai até a casa de Porfírio e diz que tem coisas que ele não sabe e ela não está tranquila em saber que ele pode morrer sem saber toda a verdade.
Ela diz que teve gêmeas e que são filhas de Cristóvão, mas fez seu marido Pedro acreditar que eram dele e depois teve uma filha do seu marido. Ela conta que Cristóvão voltou e ela fugiu com ele levando uma de suas netas, a Sandra, mas ela morreu. Porfírio diz que aí eles armaram aquilo para Maria José. Helena diz que não, que foi Ulisses que armou tudo e ela e Jorge acreditaram. Porfírio diz que é mentira, que essas meninas não são suas netas. Helena afirma que sim e Porfírio manda ela sair de sua casa. No hospital, o médico diz que Fernando não precisará de outra cirurgia, mas para saber se ele vai ficar bem levará tempo. Roberto fala para Bruno que Raquel encontrou Ulisses morto e acha que foi suicídio. Bruno pergunta se tem certeza que foi suicídio. Roberto diz que provavelmente porque encontraram ele com a arma na mão e o tiro na cabeça. Bruno diz que não tem dúvidas que foi ele que sequestrou Maria José. Helena conta a Jorge que falou com Porfírio e acha que ele acreditou na história. Ela diz que talvez ele deixe a fortuna para Maria José e se eles explicarem que precisam do dinheiro talvez ela queira dar uma parte. Jorge diz que não quer mendigar nada e se precisar ele vai embora porque uma universidade se interessou pelos seus estudos. Helena pergunta se ele vai sem ela e ele diz que sim. Bruno liga para Jorge e diz que já encontraram Ulisses. Jorge pergunta o que a polícia disse e Bruno diz que não importa porque ele fez um bom trabalho. Alessandro chega e manda Bruno sair da casa senão o acusará de corrupção de menores porque pôs o vídeo de Kátia na internet. Bruno diz que não tem nada a ver com isso. Alessandro diz que já sabe que é a armação dele e de Maura e já denunciou Mateu e ele vai falar, então é melhor ele se mandar. E se por causa dele Fernando ficar paralítico? Bruno interrompe e assustado pergunta: Fernando paralítico? Alessandro vai embora. Alessandro e Vitória estão no hospital e perguntam a Hernan se Fernando tem condições de saber sua situação. Hernan diz que cedo ou tarde ele terá que saber. Fernando acorda e Alessandro diz que tem uma coisa que ele precisa saber. Alessandro diz a ele que o impacto que a coluna sofreu provocou uma fratura séria e, como consequência, uma parte do seu corpo está paralisada. Fernando, nervoso, pergunta se ficou inválido e Hernan diz que por enquanto não poderá mexer as pernas, mas não é definitivo. Fernando diz que eles estão tentando o enganar e ele terá que ficar a vida inteira em uma cadeira de rodas. Ele diz que é melhor dar logo um tiro na cabeça e Alessandro diz para ele não falar bobagem. Vitória diz que estará com ele e vão procurar os melhores especialistas para reabilitá-lo. Fernando manda ela esquecer isso e que ela não pode ficar presa a um inválido. Vitória diz que não importa e que o ama e que mesmo ele a rejeitando ela não se afastará dele. Bruno vai até a casa de Maura e pergunta a ela como Fernando foi ficar paralítico. Maura diz que o lance da Kátia deu errado e que Fernando e Mateu brigaram. Maura diz que Bruno foi muito burro e diz para ele torcer para a polícia não encontrar Mateu, senão ele dará com a língua nos dentes. Bruno manda Maura localizar Mateu e ela diz que não quer mais problemas. Ela diz que Alessandro mostrou que não acredita em nada do que ela diz e ele não quer ter mais problemas com ele. Bruno diz que depois que Maria José recordar a memória, ela se lembrará do que Maura disse aos sequestradores e ela estará frita. O médico diz que a situação de Fernando é grave e é melhor que ele seja transferido para outro hospital. Vitória pergunta a Hernan se ele pode receber Fernando em sua clínica e disponibilizar tudo o que ele vai precisar. Hernan, com ciúmes, diz que sim. Maria José conversa com o Sr. Pedro e conta como sua mãe a tratava. Ela diz que às vezes elas brigavam e sua mãe dizia que ela era uma viciada. Sr. Pedro conta que sentiu muito quando ela foi embora, mas depois soube que ela se encontrava com outro enquanto ele trabalhava. Ele diz que depois a entendeu porque ela desejava uma vida melhor e ele sempre foi um farrapo humano.
Maria José diz para ele não falar isso porque ele é um homem bom e honesto. Ela pergunta se ele gostaria de vê-la. Novamente, Senhor Pedro diz que não porque ela continua linda e não gostaria que ela visse o que ele se transformou. Maria José diz que o que importa são os sentimentos e sente muito pelo que sua mãe fez a ele. Eles se abraçam e choram. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nada da novela. Beijos e até o próximo vídeo.